bem-vindo à nossa 13ª aula do curso BPM na Prática. Aqui é Raimundo Júnior falando, espero que você esteja gostando do curso, esteja gostando dos assuntos abordados. Caso você sinta necessidade de abordar algum outro tópico que você achou que faltou aqui nas nossas aulas, pode mandar nos comentários que a gente pode abordar e colocar em uma próxima aula ou adicionar como uma aula extra, ok? Nessa aula eu quero falar aqui com você sobre a hierarquia dos modelos de processos, sobre a estrutura organizacional, certo? Como que funcionam as estruturas organizacionais nas empresas e quais as diferenças. Quero falar também sobre os principais componentes de um processo e, por fim, sobre diagramas, mapas, modelos e modelos de processo. Tudo bem? Vamos lá, vamos começar. Hierarquia de modelos de processos. Qual é a hierarquia dos modelos de processo? É uma hierarquia básica que eu quero mostrar para vocês para facilitar o entendimento dos modelos de processo. Nós temos aqui os macroprocessos, né? Os macroprocessos eles podem ser visualizados como um processo gigante, certo? É um processo gigante que pode conter vários subprocessos ou processos menores incluídos dentro dele. Um exemplo aqui que a gente pode dar é um processo de RH. Um processo de RH, por exemplo, ele pode ter vários outros processos, como processo de contratação, processo de demissão, processo de recrutamento e seleção. Então, fica clara aqui a nossa visualização de processos dentro de macroprocessos. Dentro dos processos, nós temos as atividades. As atividades, a atividade, né, ela é um elemento do BPMN, né, da notação BPMN, nós vimos em uma aula anterior, e ele é a terceira, vamos dizer, o terceiro nível aqui em termos na hierarquia dos modelos de processo. Então, os processos eles são denotados por atividades. As atividades, né, elas têm entre si todos aqueles elementos de fluxo de dados, todos as definições das tarefas, os tipos das tarefas que nós abordamos na aula anterior e assim por diante. E, por fim, aqui nós temos aqui no último nível as tarefas. O que seriam as tarefas nessa visão? As tarefas são os procedimentos que devem ser executados para completar uma atividade. Ou seja, você tem um número específico de tarefas, de procedimentos que você tem que executar para contemplar uma dada atividade. Então essa aqui é a hierarquia do modelo de processo, uma hierarquia que eu quero mostrar para vocês bem básica, tá? Mas que esclarece bem como que funciona a hierarquia de modelos de processo. Quero falar também sobre estrutura organizacional e abordar a estrutura funcional e a estrutura por processos, tá? Mais uma vez eu quero ressaltar que a nossa intenção é que cada vez mais essa estrutura por processos seja disseminada e seja praticada dentro das organizações. A gente sabe que é difícil ter e formar uma organização hoje totalmente estruturada por processos, mas esse tem que ser o objetivo. E quais são as diferenças aqui entre as estruturas organizacionais funcionais e por processos? Na funcional, a visão é intrafuncional, ou seja, dentro da função, dentro do departamento. Já por processos, a visão é interfuncional. A visão por processo ela te possibilita permear várias funções dentro da organização, vários departamentos dentro da organização. E a estrutura funcional ela tem um foco no gerenciamento da área. O gerenciamento é da área, é do departamento, é da função. Já na estrutura por processo, o foco é no gerenciamento dos processos. Na estrutura funcional, as iniciativas de BPM elas são isoladas.
você tem uma iniciativa aqui, outra ali, e às vezes essas iniciativas, por serem tão isoladas e tão pequenas, elas não agregam valor à organização. Já na estrutura organizacional por processo, as iniciativas de BPM, elas são envolvidas desde a estratégia da empresa, ou seja, a organização envolve o BPM na estratégia, certo? Na estrutura funcional, a estrutura funcional ela pode possuir alguns processos definidos. Como a gente viu aqui, né, nas iniciativas isoladas, ela pode ter alguns processos definidos. Isso não quer dizer que ela é orientada a processo, longe disso. E na estrutura organizacional por processo, ela possui clara visão dos processos e há donos designados para cada processo. Pessoas responsáveis e áreas responsáveis para cada processo. Na estrutura funcional, essa estrutura funcional ela reflete departamentos. Como eu expliquei lá em cima, na visão intrafuncional, ela reflete departamentos. Já na estrutura por processo, a estrutura reflete processos. Isso mesmo, processos mesmo. Na estrutura funcional, a mentalidade é de punição. Sempre que alguma coisa acontece, sempre quando algum problema acontece dentro da organização, com o colaborador ou com uma forma como alguma função está sendo executada, a mentalidade é de punição. E aqui na estrutura organizacional por processos, a mentalidade é de melhorar o processo e treinar as pessoas. Ou seja, se acontecer algum problema na execução de alguma atividade dentro da organização, não é só chegar e punir o colaborador. Deve-se verificar se há algum problema na metodologia e na sistemática de execução daquela funcionalidade, daquela função que o colaborador está executando. E através dos processos a gente pode ter essa visão clara de onde está o erro na execução do processo. E assim a gente pode treinar as pessoas para que problemas como o que citamos não ocorram. Na estrutura organizacional funcional, as funcionalidades não cruzam departamentos, certo? Já por processo, as funcionalidades cruzam departamentos, sim. Você pode ter um departamento de RH conversando com um departamento financeiro dentro de um processo previamente desenhado, estabelecido. Ok? Quero falar aqui sobre os principais componentes de um processo, certo? Os principais componentes de um processo são entrada, saída, regras, recursos e papéis, né? O que nós podemos dizer aqui que esses componentes, eles são, eu coloquei aqui como principais componentes porque algumas pessoas, algumas literaturas, alguns outros estudiosos da área de processos podem incluir vários outros componentes aqui nessa lista. Mas eu quero dar essa visão porque nós abordamos vários outros componentes em aulas anteriores ou vários outros tópicos em aulas anteriores que poderiam ser encaixados como componentes aqui de um processo. Então, eu resumi aqui para ficar mais claro o entendimento, certo? E ficar uma quantidade razoavelmente pequena e boa para que vocês fixem na cabeça o que nós temos sobre componentes de um processo. Então, a entrada, o componente entrada, são as informações que vão entrar para um processo. São as informações de entrada do processo. Ou seja, todo processo que você tem, ele existe para executar uma determinada função e produzir algum resultado para um cliente, para uma organização, para a pessoa, grupo ou empresa que fosse beneficiar do resultado desse processo. Então, a entrada, as entradas, né, a entrada, ela é um insumo para os processamentos que ocorrem dentro do processo. A saída é o resultado do processo, é o que o processo vai gerar de valor para a organização, para os grupos ou pessoas que são atendidas por esse processo. As regras, como o próprio nome deixa claro,
são as regras de negócios envolvidas dentro do processo, ou seja, elas podem ser definidas através de leis, através de políticas, através de estatutos, através de tudo que possa ser colocado como alguma regra e que impossibilite um ou outro caminho ou que bloqueie uma ou outra ação. Então essas regras elas são importantíssimas dentro do processamento das atividades do processo. Os recursos são recursos tecnológicos, recursos de pessoal, recursos de maquinário que são consumidos dentro do processo. Esses são os recursos. E os papéis. Aqui o componente papéis aqui ele é muito importante, né? Porque nós temos vários papéis dentro de um processo. Temos o dono do processo, que é o Process Owner, né? Nós temos as próprias roles, né, dentro do processo. Nós temos vários papéis que são importantíssimos dentro do processo para que ele ocorra com fluidez e de uma forma mais otimizada possível. Certo? Quero falar agora sobre diagramas, mapas e modelos de processo, para deixar um pouco mais claro o que é um e o que é o outro. Diagramas. O que são diagramas? Diagramas, eles possuem uma representação mais elementar sobre um processo. É uma representação pequena, curta, é uma representação, ela pode ser considerada meio que uma representação isolada também. Às vezes você coloca só um pedacinho de um processo ali, né, para representar a ideia que você está querendo expor. E essa representação ela é chamada de diagrama. E ele possui fluxo simples, né, e possui aqui os primeiros passos, né, de um processo. Os mapas. Os mapas o mapa ele é o refinamento do diagrama. Ou seja, através do diagrama você vai montando o mapa. Você vai incluindo papéis, você vai incluindo eventos, regras, os famosos gateways, né? Como eu expliquei em uma aula anterior, normalmente eles representam uma regra dentro do processo. Então essas regras elas são executadas e representadas pelos gateways dentro do processo. Então os mapas eles incluem papéis, eventos, regras e eles são refinamento dos diagramas. Modelos. Os modelos eles são a representação completa do mapa. Tá? Completa como? Ele inclui recursos envolvidos, ele inclui fatores que afetam o seu comportamento, ele inclui um refinamento do fluxo de informação, ou seja, ele já faz um refinamento dos mapas. E aqui também podem ser incluídos indicadores de desempenho e também algumas outras informações para que seja representado no modelo, ok? Então é isso que eu queria falar para você hoje, é isso que eu queria expressar, é isso que eu queria explicar. Peço que se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, mande um e-mail, mande um sinal de fumaça, o que for, que eu estou aqui aberto para discutir esse assunto tão empolgante, esse assunto tão rico que é o BPM, ok?